Mano, olha que caderno incrível que a Dana fez, velho. Tá aí o Instagram dela, tá aí, Encaderdana. Colocou todas as minhas paixões de série, de da Bia e de costura também. Todas as páginas coloridas, feitas com muito amor, mano. Incrível. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Série Sexual. Eu sou o Lucas Smith e hoje eu vim falar aqui pra vocês um pouquinho sobre a tão polêmica, criticada e ao mesmo tempo não criticada série 3%, que é uma produção original da Netflix e totalmente brasileira, produzida, dirigida, atuada por brasileiros. Então é toda brasileira, o que gerou uma série de preconceitos aí, mas que muitas das críticas são muito bem fundamentadas. Mas já vou explicar um pouquinho melhor pra vocês aqui agora. E pra quem não conhece a série, primeiro eu vou explicar o que é a série 3%. O que acontece nessa série. É uma série de 8 episódios, onde as pessoas da série, a maioria delas, moram aqui no Brasil, né? Não tem um lugar especificado, mas é meio que um futuro pós-apocalíptico, que aconteceu um monte de merda no país e no mundo, que, né, não tá muito difícil de virar realidade. E as pessoas moram num lugar chamado Continente. É meio que uma favela. As pessoas não têm muita água, não tem muita luz, sabe? Falta um monte de recurso, comida, falta um monte de coisa. As pessoas vivem de um jeito bem miserável. Só que todas as pessoas que moram nesse continente, quando elas completam 20 anos de idade, no ano que elas completam 20 anos de idade, elas podem participar de um negócio chamado processo. É uma seleção de pessoas, né, de algumas dessas pessoas, todos eles passam por várias provas psicológicas, físicas, um monte de escolhas que eles têm que ir fazendo ao longo desse processo, e os que forem classificados, eles têm a chance de morar no Mar Alto, que é um lugar onde tudo que falta lá no continente sobra no Mar Alto. E é meio que, né, meio que a realidade que a gente vive praticamente, né? Não era só o Mar Alto ajudar um pouco mais o continente, mas enfim. Não é esse o dilema da série. O contexto da série ali é que as pessoas do continente, quando completam 20 anos, passam pelo processo para tentar uma oportunidade lá no Mar Alto, onde as pessoas vivem bem, vivem tranquilas, não precisam se preocupar com nada, não há preconceito, não há julgamento, pelo menos é o que eles dizem. Só que, durante esse processo, muitas pessoas falham. Então eles têm uma estimativa ali que só 3% das pessoas que passam por esse processo realmente chegam no final para finalmente ir pro Mar Alto. Essa é a série. É alguma coisa nova? Não é alguma coisa nova. Mas eu já falo para vocês um pouco melhor sobre outros lugares que já teve histórias parecidas. O que eu gostei da série? A série é boa. Eu confesso que eu gostei. Eu assisti a série inteira em 2 dias apenas, tipo, foi muito rápido, me consumiu a série. Eu tava gostando da história, tava gostando da evolução que tava acontecendo, de surpresas que aconteceram ao longo dos episódios. Pessoas morrem durante o processo, uma coisa que não deveria acontecer, deveria ser uma coisa mais segura e tal. Então assim, a história é boa, eu gostei. É uma história nova? Não é uma história nova. Pessoas que participam de um processo que tem que ir umas contra as outras para conseguir uma condição melhor de vida. Não é nada difícil de se acontecer em outros lugares. Mas assim, do jeito que ela foi tratada na série, eu gostei. Eu achei bem bacana, apesar de uma outra coisa ali não ter sido muito bem explicada, mas no geral, explorando o limite das pessoas para conseguir uma vida melhor, gostei. Achei muito legal a série, todo o roteiro que foi escrito, eu gostei, achei bem bacana. E tô ansioso pela segunda temporada pra ver o que vai acontecer. E tanto a história quanto os personagens, eles foram tendo um bom desenvolvimento ao longo dos episódios. Isso também eu achei legal. Porque no começo ali todo mundo, ninguém se conhece, cada um tem uma função ali e tal. Tem alguns plot twists ali no final do primeiro episódio, tem na verdade, plot twist no final do primeiro episódio, que muda tudo, mas que era uma coisa que, conforme as coisas foram acontecendo, já era um pouco de se esperar. Mas é revelado uns negócios legais ali no final do primeiro episódio, que já começa a mudar sua mente para os personagens principais. Então é uma série bacana. E a cada episódio vai mostrando um pouco mais da infância de cada um dos personagens principais ali que estão passando por esse processo. Que também é uma coisa muito legal de se fazer, pra gente se aproximar mais dos personagens. Ver o porquê que eles estão ali, o porquê que cada um quer passar por esse processo. Porque, né, pode ser que eles não quisessem. Tem gente que não quer, mas tem gente que tá fugindo de outras pessoas pra não morrer. Tem gente que tá tentando, porque quer muito passar. Tem revolucionários lá dentro, que eles têm um grupo de revolucionários que quer acabar com o Mar Alto, porque acha que tem essa desigualdade social, então eles querem que o Mar Alto divida as coisas com o pessoal do continente. Então tem esse pessoal também revolucionário e tal. Tem tudo isso na série, o que deixa a série bacana de assistir, de poder acompanhar tranquilamente. E uma coisa muito interessante também é que durante os episódios, alguns personagens eles se deparam com uns momentos ali, uns dilemas morais que, mano, o que você faria no lugar daquela pessoa? Porque são pessoas boas, a maioria delas. São pessoas que tiveram uma boa educação, que se prepararam para esse processo, para conseguir uma vaga no Mar Alto e tal. Então são pessoas boas, só que tem uns determinados momentos que eles precisam, porque é uma chance única que eles têm.
é só com 20 anos. Se eles falharem e não passarem no processo, eles vão viver o resto da vida no continente, não tem outra chance. Então, em algum daqueles momentos, alguma daquelas provas, às vezes eles têm que roubar ou fazer alguma coisa errada, ou você escolher a saída de outra pessoa, você determina o futuro daquela pessoa só pra você poder sobreviver no processo, né? Não sobreviver de vida, mas só pra você continuar no processo. Tem momentos que o grupo, que eles dividem em 8 pessoas, falam, ó, vocês têm que chegar num acordo e tirar uma pessoa pra voltar pra casa. Então, mano, você tem que votar em uma pessoa sem você nem conhecer, sem ter nada contra ela, você tem que ferrar a vida de uma pessoa pra você poder se dar bem, sabe? São uns dilemas ali bem complicados. Então, o que a gente faria naquele momento? Fala, caramba, essa pessoa não deveria fazer isso com essa outra. Mas se você tivesse lá, será que você não faria o mesmo? Será que não faria pior? Sabe, tem esses dilemas morais bem interessantes durante todos os episódios da série. Por outro lado, nem tudo foi flores nessa série. Porque, mano, a atuação de 98% dos atores ali parecia novela, parecia pior do que novela. Parecia uma escola de atores que estavam começando agora e que estavam fazendo um teste pra atuar em alguma coisa, sabe? A maioria ali, foi um ou outro que se salvou. Mas a maioria tava muito ruim, com falas muito decoradas, sabe? Quando você sabe que é um negócio decorado. Tipo, tem uma hora que o maluco cai, assim, que ele se suicida, porque ele não passou na primeira fase do processo, ele já não passou. E aí todo um prédio e tal, ele se joga lá de cima do prédio e cai na frente de todo mundo. E aí vem um cara, que é meio que um segurança ali, uma das pessoas que trabalham ali no prédio, se afastem. Meia hora depois. Mano, se é eu, sai. Você não pensa num português correto pra falar. Numa hora que alguém que acabou de se suicidar estourou a cabeça na sua frente. Sai. Mano! E tipo, sai uns palavrão, sai um negócio que você não pensa antes de falar. Agora, afastem-se. Nossa, meu Deus, ele se matou? Lógico que ele se matou, velho. Ele tá... Só tem sangue na sua frente, miolo estourado pra todo lado. E você tá perguntando se ele se matou. Sabe? Um negócio muito falso. Eles não te passam credibilidade. É um ou outro personagem que ao longo dos episódios te passa uma verdade melhor, que te passa uma emoção, te passa uma verdade, mas a maioria deles não passa nada disso. Então a história é boa, mas se você for focar muito na atuação ali dos caras, das mulheres e tal, você se decepciona um pouco. E isso é muito em conta das provavelmente regras politicamente corretas de atores. Não sei se existe uma associação que regula essas coisas aqui no Brasil, mas mano, assim, ficou muito falso. Eu não sei também se é o costume que a gente tem de novelas, que não pode falar palavrão, que não pode falar gíria, que não pode falar errado. Mano, o pessoal tá no continente, tá num lugar que não tem educação, não tem água, não tem comida, não tem nada. É normal as pessoas falarem errado, não tem problema nenhum. Cada um ter sua gíria, ter, sabe, seu dialeto, seu jeito de falar. E não tem, tá? Todo mundo fala certinho ali, não passa a verdade, não dá. A atuação brasileira deixa muito a desejar nessa série. Outra coisa também que não fica muito bem explicada é que, sei lá, por que é 3% das pessoas que passam? Por que não 5%? Por que não 10%? Até porque eles não mostram, tipo, uma contagem, assim, não tem como. Eles não escolhem só 3%. Se, de repente, um monte de gente conseguir passar em todas as provas, vai chegar no final e simplesmente vão tirar para o para sair? Tem provas, assim, que eles escolhem um ou outro pra sair, mas tem provas que as pessoas saem porque elas não passam. Mas supondo que todos passem, supondo que 50% das pessoas passem nas provas, o que queria fazer? Não tem uma explicação quanto a isso. Eles podiam chegar com tipo, olha, acabaram as provas, só que a gente tem um problema. Não podemos levar todos porque 5% dos candidatos passaram. A gente só pode passar 3%. Então 4 vai ter que ficar aqui pra trás. E aí inventar uma prova pra aquele momento, entendeu? Mas uma coisa que eles não fizeram. Então se passasse mais de 3%, o que queria acontecer? Não que tenha estragado a série, mas é uma coisa que eu fiquei pensando durante todos os episódios. Outra coisa que me fez muito pensar é por que as pessoas só têm uma chance só aos 20 anos. Por que não aos 18? Que é normalmente onde a gente atinge a nossa vida adulta, a nossa maioridade. Ou aos 21, que tem alguns países que é 21. Mas com 20, por que não aos 25, que as pessoas já estão mais maduras? Aos 20 ainda estão meio jovens, começando a se tornar adultos, então eles não estão maduros o suficiente pra ter escolhas boas, sabe? Então, não tá... algumas coisas eles só jogaram. Ah, vamos escolher 20 anos? Vamos escolher 3%? Vamos. Então vai ser isso, sem explicação mesmo. E como eu já tinha dito, não é uma história nova. Isso já é uma coisa que aconteceu em Jogos Vorazes, em Divergente, em outros filmes desse tipo. Pessoas que não têm condições de vida boa, ou que, sabe, tá passando por algum problema, aí passa por alguns testes, ou meio que alguns jogos, assim, enfrentando outras pessoas, para os vencedores terem alguma melhora na vida deles. Então não é nada de novo, sabe? É uma história meio repetida. O que eu ouvi dizer, que eu dei uma lida, é que essa série de 3% ela já foi escrita lá em 2011. E esses filmes saíram em 2012, 2013, 2014. Então a história de 3% ela é mais antiga. Então não é uma coisa que copiou esses filmes. Só que teve trabalho para conseguir sair do papel e finalmente virar um projeto em execução. E isso acabou atrapalhando porque quando saiu, de fato, na Netflix, acabou se tornando só mais uma história de pessoas tentando sobreviver e melhorar de vida. Então com tudo isso que eu falei, será que vale a pena assistir 3%? Vale, velho. Eu gostei, de verdade. E se você assistir sem preconceito, porque a gente tem esse preconceito na nossa raiz, velho, no nosso sangue. A gente tem preconceito contra a coisa brasileira. É incrível
A gente pode fazer uma coisa espetacular que fica feio só porque é do Brasil. Porque brasileiro não sabe fazer as coisas, não é bem assim. O brasileiro sabe, só que precisa ter mais oportunidade. E a Netflix deu essa oportunidade pra gente e criou-se uma história muito bacana nessa série 3%. Claro que tem muitas outras produções erradas, ruins, mas se a gente não for tentando, não for quebrando a cara, não vai aprender nunca. E a gente vai ter que sempre se contentar só com novelas aqui no Brasil, que não é o meu caso, eu não quero me contentar com isso. E é por isso que eu puxo mesmo o saco de americano, porque as séries que eles fazem são fodas. Então a gente tem muito pra aprender com eles ainda, tanto em filme quanto em série. Os filmes brasileiros já estão melhorando pra caramba, consideravelmente. Então, mano, sabe, a gente tem que valorizar um pouco mais os produtos brasileiros, mesmo que ele não seja tão bom quanto o americano, quanto de outros países. Porque se a gente for apoiando, as coisas vão acontecendo com mais frequência, vai tendo mais investimento, vai tendo uma melhora, e um dia a gente vai conseguir bons produtos nacionais. Mas a gente precisa dar essa força para as coisas que saírem aqui do Brasil. Inclusive, pra você ver como que a gente que desvaloriza as coisas brasileiras, a série 3% na época que saiu, a Netflix divulgou uma pesquisa que ela é a série mais assistida no mundo de séries com língua não inglesa. Então tira as séries aí que falam inglês. Todas as outras séries de todos os outros países do mundo, 3% é a mais assistida. Fora do Brasil, não no Brasil. Mas fora do Brasil, nos outros países, nos Estados Unidos, na Europa, alguns países da Ásia. Tem um monte de outros países que estão assistindo muito e estão amando 3%. Por que a gente não tá gostando então? Tanto que 50% das pessoas que assistiram 3% foi fora do Brasil. Então eu recomendo pra você assistir. Assista sem esse preconceito que a gente criou. Assista realmente esperando que a atuação não seja boa, porque eu já esperava que a atuação não fosse boa, mas a história é legal. Então assista com esse pensamento que talvez você goste bastante da série e talvez esteja melhor ainda na segunda temporada, que já foi renovada. Ainda não tem previsão, mas já foi renovada. 3%. Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto, onde ninguém é injustiçado. Esse processo garante que só os melhores desfrutem do Mar Alto. Aconteça o que acontecer, você merece. A nossa medicina é avançada e com o tratamento completo você pode voltar a andar, mas primeiro tem que passar. Se você for chegar longe. Claro que você vai chegar longe. Você é forte. Antes de mais nada, você sabe que a gente não tem nenhuma política especial de inclusão pra cada... Você é uma das piores pessoas que eu já entrevistei. Talvez você seja o pior entrevistador que tem. Você está eliminada. Não vai chorar? Eu preciso ir pro lado de lá! E pra você que ainda não assistiu, o vídeo termina agora, porque daqui pra frente vai ter alguns spoilers sobre o final da primeira temporada. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Não esquece de me seguir nas redes sociais aqui, de se inscrever no canal e curtir o vídeo também, beleza? Valeu! E pra você que já assistiu 3% e quer saber o que eu achei do final e tal, tem alguns comentários aí pra falar sobre aquele último episódio que, mano, foi tenso. Eu gostei pra caramba, foi muito louco, assim, melhor do que o primeiro. Teve uma melhora muito significativa com as coisas que aconteceram e me deixou muito ansioso pela próxima temporada. Mano, na hora que eles falaram lá que todo mundo que passa por Mar Alto tem que ser estéril, mano, explodiu a mente. O que eu faria? Você passou por um monte de processo, viu gente morrendo, passando por um monte de dificuldade, uma batalha pra você conseguir chegar ali, pra quando você chegar você tem que decidir entre viver num lugar bom ou ter filhos. Mano, eu sempre sonhei em ter filhos, desde muito tempo atrás, desde que eu era adolescente ainda. Eu sempre quis ser pai, ainda quero, ainda não sou, mas ainda quero ser, muito. Eu não sei se eu abriria a mão do meu sonho de ter filhos pra morar num lugar bom. Por outro lado, ter filhos num lugar ruim, você acaba dando uma condição ruim pros seus filhos, isso também não é muito bom. Então, sabe, puta, é um dilema muito difícil ali de resolver, bem complicado. Eu acho que eu não conseguiria. Mas é foda, depois de tudo que você passou, ter que desistir de tudo aquilo por causa, né, que lá você não pode ter filho. Uma outra coisa também que eu achei legal é que bem ali nos últimos episódios, não lembro se foi no último ou se foi num dos últimos ali, mostrou por que o Ezequiel sempre colocava a cabeça no aquário, né, que é o cara que coordena o processo. Porque ele sempre colocava a cara no aquário, lá ficava, até praticamente se afogar, não morrer afogado, mas ele já estava afogado, quase morrendo, e aí sim ele saía de lá. E aí não mostrava o porquê que ele fazia isso. E não mostrava o porquê que ele fazia isso, ele só chegou a comentar que ele fazia aquilo porque, como um lembrete de que tudo que eles fazem é uma questão de vida ou morte. Mas ficou meio sem sentido isso. E aí mostrou depois que ele só fazia isso por causa da esposa dele, né, que morreu afogada. E aí depois que ele voltou, que ela morreu, que ele se culpou muito por isso e tal, ele, pelo que eu entendi, ele tentou se matar também afogado da mesma forma que ela morreu. Só que aí ele não conseguiu, e aí começou a fazer todos os dias aquilo pra lembrar do papel dele, por que ele era importante estar vivo
ali no negócio e tal. Então foi uma coisa muito legal eles terem mostrado o motivo dele fazer aquilo todos os dias. Uma outra coisa também que ficou bem no ar é que o Rafael, que na verdade é o Thiago, o que será que ele vai fazer lá no Maralto? Porque ele trabalha pra causa, né? Então ele zoou o irmão dele lá pra conseguir uma segunda chance pra causa. E aí ele chegou lá e não pode ter filho, que era o sonho dele também. E aí ele abriu mão disso, mas será que ele abriu mão realmente pra ter uma boa vida, porque ele brigou com a mãe dele e tal, ou será que ele quer entrar lá pra poder destruir, por causa da causa que ele trabalhava, né, do grupo revolucionário ali. Então ficou isso no ar, será que ele vai fazer alguma coisa contra? Será que ele vai continuar trabalhando pra causa, ou será que ele vai deixar tudo isso de lado pra viver uma vida boa ali? Ficou no ar isso, não tem como saber. Inclusive foi um dos personagens que eu achei muito foda durante todos os episódios. Outra coisa também que ficou muito em dúvida é o que vai acontecer com a Joana, que é a menina que recusou a entrar pro Maralto, né? Que o Ezequiel queria que ela matasse o outro cara lá que batia nela, etc. E ela se recusou a matar ele e saiu do Maralto e voltou pro continente. E aí ela passou em frente ao negócio da causa e foi atrás. Será que ela vai mesmo entrar pra causa? Porque se ela entrar vai ser foda, porque ela já sabe como que funciona todo o processo, ela passou por tudo. E o que vai acontecer com o Fernando também, né? Porque ele saiu sem querer, ele não passou no próprio teste que ele tinha feito, que vacilão, né? E aí ele acabou sendo expulso de lá, teve que voltar, será que ele também vai entrar pra causa? O que ele vai falar pro pai dele, porque ele fugiu do pai dele? E o que vai acontecer com a Michelle também, né? Porque ela falou ali, ela confessou as coisas pro Ezequiel, inclusive o Ezequiel me convenceu de que eles não eram tão ruins assim, que quem era ruim era a causa. Então não dá pra saber, também ficou no ar aí quem que tá certo, quem que tá errado na história, quem que tá mentindo, quem que tá falando a verdade. E o que vai acontecer com a Michelle depois de tudo aquilo? Porque ela foi esterilizada pra entrar pro Maralto, mas será que ela vai continuar trabalhando pra causa? Será que ela só tá metendo louco? Será que ela vai se encontrar com o irmão dela? Será que o irmão dela tá vivo mesmo? Então, mano, esse finalzinho deixou vários ganchos pra uma próxima temporada que vai ter e que eu tô muito ansioso pelas respostas. Então, mano, gostei de 3% de verdade, principalmente desse final, deixou muitas coisas abertas e muitas coisas que me fez ficar ansioso pela sequência. Então, por causa desse desfecho, por causa da história, do roteiro, eu gostei de 3%. Recomendo para as pessoas assistirem, por ser uma coisa brasileira que a gente precisa valorizar. E espero que seja ainda melhor na segunda temporada, que os atores voltem ainda mais preparados e nos entreguem personagens e uma história muito melhor ainda do que foi nessa primeira. Você, o que você achou de 3%? Você já gostou, não gostou? Tem alguma coisa que eu não falei? Deixa aqui nos comentários, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal clicando aqui, me segue nas redes sociais e assiste outros vídeos que está por aqui. Obrigado por ter assistido mais este vídeo até o final, até a próxima e valeu!